Vamos começar mais um Pode Mais Café? Um café entre amigas. E aí, cabe mais conhecimento para vocês? Aqui cabe mais conhecimento. Eu estou aqui com a Débora, eu sou a Jaqueline Neves. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Jaque, gratidão. É um prazer concretizar essa realização, essa boa semente que a gente plantou e estamos agora aqui, olha, vendo brotar os frutos. Os frutos. É lindo de uma amizade que nos conhecemos dentro desses conhecimentos que viemos buscar, né, internamente, e estamos agora transbordando para fora. Isso é muito lindo, né? O autoconhecimento, ele traz essas riquezas na nossa vida, né? Eu falo que, assim, as melhores pessoas nós conhecemos nos cursos de autoconhecimento e terapia. É verdade. Guardem isso. É. E eu gostaria, nesse momento, eu desejo trocar um livro com você, para a gente trocar esses conhecimentos, trazer mais bagagem de conhecimento para a nossa caixinha do saber e a gente poder trazer essas trocas. Com certeza. Olha, quero repartir com você aqui, dividir esse livro, que é A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown, né? É um livro, assim, muito reflexivo. Realmente, ele transforma dentro da gente. Eu li bem aos pouquinhos, de gotinha em gotinha, para saborear o conhecimento. Eu espero que ele seja luz na sua vida, assim como tem sido na minha. Gratidão, Dé. Com certeza. E aqui eu vou te trazer o Mamãe para Sempre Mamãe. O olhar para a gente com a nossa mãe, mas um olhar, como eu sei que você também é mãe, o seu olhar da maternidade e trazer grandes significados e ressignificados para você. Ai, que lindo. Eu vou degustar com muito carinho, viu? E para a gente seguir, então, eu vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou a Débora, eu sou filha da Cida e do Durval, sou mãe do Pedro, tutora do Virgil, sou psicopedagoga, terapeuta integrativa, facilitadora em constelação familiar, né? E instrutora de Theta Healing e de terapia multidimensional. Que currículo bonito, né, Débora? Quanta coisa tem para transbordar aí dentro. Sim. Eu sou a Jaqueline Neves, eu sou psicoterapeuta, trabalho com a terapia transpessoal, eu sou consteladora familiar e empresarial. A minha vertente é trabalhar com negócios e carreiras. Eu tenho uma filosofia que um CPF saudável é um CNPJ saudável, uma empresa que cresce e evolui. Eu trabalho no corporativo hoje, depois de ter feito uma transição de carreira voltada para palestras de educação emocional e bem-estar físico e humano, né? Olhar as pessoas dentro da sua humanidade, da sua perspectiva única. Cada um é único e especial. Que currículo maravilhoso! Eu me lembro já que lá em 2001, quando a gente se conheceu e você estava experienciando, né? Então é muito gostoso ver o quanto, e eu também, né? Sim. Porque o quanto a gente caminhou para chegar até aqui, né? Não foi pronto, não tem mágica. Eu falo assim que não tem bolo pronto. Não tem. É uma construção constante, diária, né? Muito legal. E é uma construção com nós mesmos, essa riqueza de entender o quanto a gente, nessa evolução, reconhecer, né? Porque eu vejo um exemplo, 1 ano atrás, eu ainda tinha vergonha de estar aqui. Olha que legal, que transformação, né? A coragem é um músculo que a gente fortalece, né? Sim. Não vem pronto. É você agir apesar do medo. Dá frio na barriga. E eu falo assim para o meu filho, para os meus clientes, para todo mundo, né? Eu falo que bom, né? Porque isso nos separa dos psicopatas. Sim. A gente tem ansiedade, a gente tem um receio de agir, a gente fica ali naquele fervor gostoso. Mas insistimos, persistimos, e isso nos leva para o mais. Para a vida. Olha que bênção, que lindo. Lindo! E o que nós vamos falar hoje sobre... A vida! A vida! Que maravilha, né? Vamos começar a falar um pouquinho, sabe? O que é a vida, né? Primeiro, como as duas são facilitadoras em constelação familiar, né? Então, eu acho que
é prudente nós começarmos a falar dessa visão do Bert, que é muito linda, que é muito bonita e que norteia as nossas vidas, né? E que é muito lindo quando a gente também leva esse trabalho adiante, né? E quando a gente fala em vida, a gente tem que entender que nós nascemos de um pai e de uma mãe. Sim. E eu gosto muito de observar, né, que alma pai e alma mãe, o homem e a mulher podem ser falhos, assim como nós somos, né? Mas que essa alma perfeita, abundante, né, centelha divina da criação, ela quis a sua vida. Não importa a condição. E nós somos fruto dessa alma que nos quis. Então, somos metade papai, metade mamãe. Que coisa linda, né? Lindo. E assim, construímos um sistema. E somos inseridos a partir desse momento em um sistema. Nesse sistema onde já existe um pai, uma mãe, independente do contexto em que a gente chega, né? Porque chegamos inserida em um contexto já. Se há irmãos, se não somos o primeiro. E assim vai se formando o sistema. Vamos falar sobre o sistema, Dé? Que coisa linda, né? Ainda bem que temos um sistema, né? Porque tudo funciona de um sistema. A nossa rebeldia, às vezes, nos faz querer andar sozinho. Mas nós estamos inseridos em crenças, em padrões, e também de tudo que a gente veio de bom. Nós somos o fruto de tudo que os nossos antepassados fizeram, de tudo que eles sofreram. Então, eu gosto muito de uma frase que fala assim, né? Eu estou entregando o trabalho do grupo. Nós somos um sistema, né? Então, assim, todos que compõem um sistema, né, eles formam esse jeito único de que cada sistema tem. Se a gente for na casa da nossa prima, né, é da mesma família, mas tem um sistema diferente, tem regras diferentes, tem valores diferentes, tem um jeito de ver a vida diferente. E quando nós vamos nessa casa dessa prima, a gente observa, né? Ó, isso aqui é mais legal que na minha casa. Ah, isso aqui não, hein? Essa comparação, né? Essa observação nos faz também crescer, né? Sim. É muito saudável. Então, esse sistema, ele nos rege e ele nos impera. E pode ser o nosso sistema familiar de origem, que são os nossos pais, irmãos e tudo mais. O sistema que nós criamos quando somos casadas, temos filho, né? E também o sistema próprio do seu trabalho, né? Tudo se forma um sistema, um grupo de amigos cria um sistema. Sim, com certeza. Uma empresa é um sistema, né? E é muito interessante porque todo sistema há as regras do jogo. Igual você disse, a gente chega, na casa da prima é de um jeito, na minha casa é outro. Como se fosse uma dança e cada um dança de uma forma diferente. Só que tem as regras explícitas e aquelas ocultas. E por muitas vezes somos regidos por essas regras ocultas e aonde acabamos ficando estagnados ou não sabemos aonde estamos indo. Mas, Débora, antes da gente entrar, né, nessa estagnação, vou trazer para você. E um jogo de futebol? O que você considera que é mais importante? As regras ou os jogadores? Que pergunta desafiante, hein? Ai, ai, ai. É para deixar a gente sem dormir, né? É engraçado porque depende muito da nossa consciência. Porque quando nós entramos nesse caminho aqui do autoconhecimento, nós entramos achando que o jogador é mais importante. É. Né? Ou seja, eu sou importante, a minha mãe é importante porque ela faz isso, meu pai, né? Quando a gente vai aprofundando esse olhar, a gente vai entendendo que, no fundo, é a regra. É a regra. É isso. Porque eu posso ser um jogador talentoso, com muitas habilidades, o melhor, inclusive. Mas se eu não estar dentro das regras daquele time, daquele jogo, eu não vou fazer o gol. Eu não vou saber nem qual que é a regra para chegar lá, para conseguir. E traz um coletivo, e o coletivo rege essa regra. Então, essa regra é o que traz dentro das nossas famílias, de todos os ambientes, todos esses sistemas que nós pertencemos.
Tem um exemplo que eu gosto muito quando a gente fala de regras e padrões de repetições, de quando nós trabalhamos, fazemos coisas e não percebemos. Então, Maria assa um peru no Natal e sempre assa com um forno aberto. E aí chega uma pessoa na casa dela e fala: Maria, por que você está assando esse peru com o forno aberto? Gasta mais gás e vai demorar o dia inteiro. Ela fala assim: mas a minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, por que eu não posso fazer assim? E aí ela vai entender o contexto da família dela. A mãe dela e a avó dela tinham aquele forno a lenha, aquele forno que era muito pequeno para caber a forma. Então a solução que elas tinham era realmente assar o pernil com a porta aberta. Mas hoje não. Hoje o forno comporta a forma. Então, hoje a realidade é diferente. E ela tem uma oportunidade de fazer uma regra diferente, de estar ela não vai ser melhor do que a mãe e a avó, mas ela tem uma oportunidade de estar diferente. Que lindo, né? Você falou tudo. Que ela não vai ser melhor. Ela está aproveitando o conhecimento, tudo que eles passaram, e com a oportunidade de fazer algo diferente, com a oportunidade de dar um passinho para frente, com honra. E essa honra é que nos faz honrar a nossa vida. Quando você honra o seu pai, a sua mãe, você está honrando a sua própria vida. Quando você fala mal do seu pai e da sua mãe, você está falando mal de quem? De você. De você mesmo. Essa é uma máxima linda também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para mim, Jaque, sobre o processo de triangulação. Como que você vê isso? Olha, eu vejo a triangulação quando eu estou dentro de um sistema envolvida. Então, eu tenho o meu pai e minha mãe, vou trazer um exemplo prático, né? Vou até usar aqui os bonequinhos. Perfeito. Fazer um triângulo. Mãe, pai e filho. Quando esse pai e essa mãe, eles talvez tenham intrigas, brigas entre eles, e esse filho quer vir para o meio, ele sai do lugar dele. Ele fica numa triangulação, porque ele quer tomar partido ou dessa mãe ou desse pai. Então, ele fica sem lugar, ele perde a honra por um desses. E ele vai repetir um padrão de um desses e excluir o outro. Que coisa. Então, o que acontece? Quando eu perco o lugar, eu perco a vida. Que coisa linda. E eu trouxe esse exemplo aqui primeiro, né, para Jaque explicar, porque ela explica essa triangulação como ninguém. Para a gente começar a olhar um pouquinho para o entendimento do que é essa visão da constelação familiar, que é tão rica e que é tão necessária, né? E porque assim, gente, a constelação familiar, ela é regida por 3 leis. Então, todo constelador, quando abre uma constelação, ele vai observar 3 leis. A primeira lei que nós vamos observar dentro de uma constelação é o pertencimento, onde tudo e todos precisam pertencer. Todos aqueles que existem no sistema. Então, abortos, assassinatos, todas as pessoas, aquele tio que dá um trabalho, que é chato, aquela tia fofoqueira, que é negativa, pertencem ao sistema. Todos têm direito de pertencer. Nós perdemos vida quando excluímos essas pessoas. E outro ponto é tudo tem que pertencer, porque tudo que você passou. Então, se você teve uma história de vida em que você teve algumas escolhas que não foram legais, relacionamentos que foram doloridos, e que você até se arrepende, né? Esse arrependimento quer dizer o quê? Às vezes a gente anula essa história da nossa vida. Só que foi justamente essa dor, esse sofrimento, que fez com que você buscasse uma evolução. Sim. Que você fizesse ser essa pessoa que você é hoje. Quando você exclui o seu passado, você exclui emocionalmente uma parte sua, você perde a sua força. Então, a lei do pertencimento, ela é uma lei, assim... Incrível. Incrível, né? E eu vou trazer um exemplo meu, Débora. Eu sou contadora, né? Como primeira profissão. E quando você me conheceu, eu estava nessa fase de transição de carreira. Há 4 anos eu fiz essa transição. Mas logo que eu fiz a transição, mesmo com tanto conhecimento, eu só falava que eu era psicoterapeuta. Eu esquecia da contabilidade. Quando me caiu a ficha
que eu não deixei de ser contadora. Eu sou contadora, independente da profissão que eu escolhi. E que hoje eu posso integrar esse conhecimento com a minha vida fluiu. Nossa, que lindo. Porque é uma honra. É. Né? Então, o pertencimento, ele cabe em tantos lugares, não é só numa situação familiar, igual você trouxe, que é muito importante, mas são nos detalhes. É numa separação, que é muito dolorida. Sim, é dolorido. É. E como eu falei, né, da questão do... Eu até esqueci. Até do aborto, porque muitas mulheres abortam e é tão dolorido essa dor, né? Que quando a mulher fala assim, aí ela tem o primeiro filho aborto, aí o segundo o filho nasce e tem uma vida normal, e aí quando você pergunta para ela e fala assim, quantos filhos você tem? A maioria fala, eu tenho um filho só. Ai, que lindo. É isso mesmo. Você tem 2. Você tem 2. Isso mesmo. É. Você tem 2. Só que aquela dor para ela é tão grande dela lembrar que ela não, pelo contexto, pelo motivo dela, daquele fruto, né, não ter conseguido crescer, que ela acaba bloqueando, né, e não fala nisso. Aí nós temos 2 exclusões, né? Primeiro é do aborto, da pessoa, daquela alma jovem que não pôde viver, né, aqui nesse plano. E o segundo é da dor, a exclusão da dor. Quando você exclui a sua dor, você também perde força de vida. E aí, o que eu queria te falar é que é o seguinte, é igual quando a gente vai na casa da tia. Se eu chego na casa da tia excluindo tudo que tem lá, eu estou perdendo força de vida, porque eu não estou aprendendo com o ambiente. Sim. Né? Ou quando eu excluo tudo que eu sou. Ah, meu pai e minha mãe não fizeram nada certo, tá tudo errado lá, porque aqui que tá certo. Também estou perdendo força de vida, porque eu também estou excluindo. Então, isso acontece constantemente. Você falou do seu exemplo, e o meu exemplo é bem o contrário, né? Porque eu vivia numa ânsia, né? Porque no mundo do autoconhecimento, você tem que fazer a transição de carreira. É. E, por incrível que pareça, toda vez que eu ia fazer a tal da transição de carreira, acabava a minha carreira de terapeuta. Não aparecia mais ninguém agendava nada comigo, eu ficava invisível. E aí vem a pergunta, o que o universo está querendo de mim? O que tem a mais aí para eu olhar, né? E é nesse a mais que eu fui olhar, eu entendi que o meu caminho era outro, era justamente o inverso. Era manter e transformar aquela minha raiz na área da educação, porque eu sou servidora pública, né? Eu sou psicopedagoga e atuo com isso. Então, eu entendi onde o meu propósito estava ali. Olha que lindo. E quando eu entendi isso, a minha parte terapeuta pôde vibrar. Expandiu, ganhar força, solidez. Porque eu estou no lugar que eu deveria estar. Né? Eu entendi o que eu precisava fazer com todo o conhecimento também que eu tinha. O quanto você pôde entender que você não estava parada só para fazer aquilo, né? Sim. O quanto você cabia mais em você. O quanto você podia ser as duas coisas. Você não precisava escolher. Isso né? mesmo. As duas poderiam se integrar lindamente. Sim, com certeza. Vamos falar de hierarquia? Vamos! Adoro. Hierarquia, quem vem primeiro e quem vem depois. Então, os pais que vêm primeiro são os grandes. O filho que vem depois é o pequeno. Mas o que isso significa? Eu trago outra analogia. Que a água nunca corre para cima num cano. Ela sempre vai correr para baixo. Perfeito. Por muitas vezes, a gente acha que sabe mais do que os nossos pais. A gente acha que sabe o que é melhor na vida deles. Ou estamos numa posição de cuidador, né? Porque os nossos pais acabam envelhecendo também. E isso tem que ter um cuidado. Eu posso até saber mais que o meu pai, que a minha mãe. Eu posso até saber que talvez eu sei o que é melhor para eles. Mas eu tenho que ter a humildade de entender que nesse momento eu sou a filha e respeitar a decisão deles. É uma postura de respeito, né? É uma postura de respeito, de lugar. Eu posso ir até aqui. Eu não concordo, mas eu respeito. Eu respeito com dor, porque eu sei que poderia ser diferente, poderia ser melhor. Mas eles vieram antes, eles têm a bagagem.
E tem o destino deles também. Sim. Eu falo para minhas irmãs, né? Diante dessa inquietação, que é normal, que é um choque de gerações, né? Aí eu falo assim, olha, mamãe namorava antes da gente nascer. Então, vamos deixar ela resolver a vida dela e dar conta aí das consequências. Está tudo bem, estamos aqui, né? Porque eu já tenho uma certa idade, estamos aqui para ampará-la. Sim. Mas deixa. Ela sabe o que ela faz. E quando ela pergunta para mim, eu falo, mãe, a senhora criou 6 filhos. A senhora sabe muito mais do que eu. Exatamente. Não posso decidir para a senhora. É a voz da sabedoria, né? E eu vejo que às vezes eles precisam desse cuidado e eles querem até entrar numa posição de filhos, né? E nós podemos cuidar com todo amor, carinho e devemos, Sim. mas na posição de cuidador, de filho, né? De trazer o amor e o carinho, mas não de ser a mãe da mãe ou o pai ou a mãe do pai, porque isso enfraquece a sua vida, te tira força, te tira vitalidade. Com certeza. E eu gosto de trazer esse exemplo também, porque muitas pessoas, quando não estão no seu lugar de filho, quando cresce e vai para o corporativo, fica nessa postura da criança, né? Sim. E aí, quando chega na empresa, não respeita quem? O gestor. Por quê? Porque se ele não respeita os pais internamente, ele acha que ele é melhor, ele sempre vai encontrar situações que vão colocar ele como, nossa, mas eu sei mais do que o meu gestor. Nossa, mas eu sei fazer melhor. Ai, mas eu consigo. E realmente você pode ser, você pode saber, mas por que a vida tá te colocando ali? Eu Será falo que que é você não tem assim. que encontrar seu lugar? Eu falo que é assim, né? É um leão dentro de casa e um cordeirinho na rua, que não tem força. Onde ele deveria estar botando a força dele, ele não está colocando, ele está querendo controlar o pai e a mãe, né? Então, seja um cordeiro em casa e um leão na rua. Mostra o seu poder na rua, vai brilhar na rua que você ganha mais. Muito mais vida. Exatamente. E vamos falar agora do equilíbrio entre o dar e o receber. E equilíbrio, tudo no universo se move através do equilíbrio. Então, ele funciona assim. Se eu te dou, junto todo o dinheiro que eu tenho, que sobrou ali, que está desafiante, mas eu juntei, comprei uma caixinha de bis e dou para você, Jaque, com todo o meu amor, que é tudo que eu tenho, eu lhe dou. E aí você, muito feliz, né? Estamos criando um vínculo. E você vai lá e fala, vou retribuir. Compra uma linda caixa da Copenhagen, repleta de coisas, né? E me dá. Eu vou ficar muito feliz. Porém, eu não tenho como retribuir. E não ter como retribuir gera indignidade a mim. Então, eu acabo, muitas vezes, me afastando de você, porque não tenho como dar esse equilíbrio. Enfraquece a relação. Enfraquece, né? a relação. Traz, e esse enfraquecimento, ele vem em torno de culpa, né? Essa culpa esfria, vem um emaranhamento. E, às vezes, eu fico numa posição, mas eu fui tão legal, eu dei tanto... Que é onde vem muitas queixas até de consultório. Sim. Mas eu fiz tanto, eu me doei tanto e não fui reconhecida. Calma, qual que é o seu lugar? Que bom que você pôde, né? Mas qual foi a medida? Foi uma medida equilibrada dessa doação? Ou foi uma medida que, no seu ponto de vista, você tinha que fazer mais inconscientemente? Porque não é consciente, né? A pessoa não vai fazer de uma forma que ela quer ser melhor que o outro. Mas gera um atrito, aquela linha tênue. Do vínculo, ela se desfaz. Porque para que eu possa manter a minha dignidade, ou eu vou embora, ou às vezes eu trapaceio, faço alguma coisa que te machuca, para mostrar, sou forte também. Eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar, porque essa é a regra de ouro da constelação. Quem pertence, contribui com algo. Isso é uma regra de ouro. Contribua. Onde você estiver, alguma coisa eu vou te retribuir. Você está equilibrando, está dando força para os relacionamentos, né? E eu falo que quando a gente é adulto, nós cuidamos do relacionamento. Eu não vou tomando. Só recebendo, né? Não. Eu recebi, eu tomo cuidado com o que eu dou e com o que eu estou disposta a receber.
E muito bom esse ponto, Dé, porque dá pra gente trazer até a analogia dos relacionamentos afetivos. Sim, isso dá para ver muito, né? Porque enquanto no relacionamento de pai e mãe, eu na condição de filho sempre vou ser a menor, num relacionamento de marido e mulher, né, namorado, mas num relacionamento afetivo, os dois são iguais. É, com certeza. Entre parceiros somos todos iguais, né? Agora, entre pai e mãe, o pai e a mãe deu a vida a nós. Nós nunca vamos poder pagar, retribuir, nunca, né? Mas entre parceiros, entre namorados, entre marido e mulher, entre, né, irmãos, depende os mais velhos têm um pouco mais de força, porque chegaram primeiro. Mas nesses relacionamentos, a troca ela tem que ser equivalente para que haja sucesso, força, esse relacionamento, saúde, né, nesse relacionamento. E o equilíbrio é tudo, na verdade, né? Num relacionamento, ele é a base sólida, né? Que mantém esse relacionamento para que ele possa crescer e ser visto, né? E o que enfraquece a vida, Jaqueline? Conta para mim, na sua visão. Enfraquece a vida, amor interrompido. Os traumas. Eu estar paralisada por muitas vezes em um trauma que por muitas vezes é da minha criança ou um trauma de adulto. E quando eu fico remoendo numa posição até de vítima, sim, né? Eu não tomo uma decisão, uma posição de um lugar de decisão, de posicionamento. Sim. Quando eu não tomo posicionamento, eu fico no papel do vitimismo. O que o vitimismo me traz? Rejeição inconsciente. Eu me sinto sempre rejeitada. É aquele famoso, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Sim. Né? Eu acho que a grama sempre é mais verde, e né? será que a grama ela é mais verde? Ou eu não estou olhando para minha grama? Eu não estou sendo eu? Sim. Porque eu não estou fazendo o que o meu movimento pede. O que eu gostaria de fazer. Estou paralisada pelo medo? Pelo medo do fracasso? Ou até pelo medo do sucesso? Porque muitas vezes as pessoas ficam paralisadas pelo medo do sucesso. Se eu tiver sucesso, o que vão pensar de mim? E isso tudo é um jogo inconsciente, né? Muito. Você, na vida real, ali no consciente, você quer o sucesso. Mas inconsciente, você não tem força para caminhar para ele. Né? Eu gosto dessa questão do amor interrompido, de imaginar assim, que tudo na vida é um ciclo, né? Então, a criança, muitas vezes, ela vê uma briga entre os pais, ou até a mãe mesmo briga com ela, o pai, e ela fica esperando uma resolução para aquilo. E ela não vê essa resolução. Então, fica um ciclo, olha, que ele não se encerra. Não tem fim. Não tem fim. Então, quando que ela interrompe esse amor? Quando não há, no final, uma conversa, às vezes. Ó, filha, toca aqui. Filha, vem cá. O que você fez não foi legal. Mamãe estava brava, briguei com você. Mas, olha, mamãe ama você do mesmo jeito. Só que agora nós vamos caminhar assim. Faça assim, uma direção para essa criança, para ela entender, né, o que está acontecendo. Na maioria das vezes, quando nós ficamos bravos, nós fazemos o quê? Estouramos e mentalmente resolvo tudo e acabou, não converso. E o casal, quando se resolve aonde? No quarto. Aonde na intimidade. Que a criança não vê. A criança não vê. Então, ela fica cheio desse ciclo que não se encerrou. E por medo de uma próxima bronca, de uma próxima briga, de uma próxima, né, conflito, ela faz o quê? Ela se retrai nessa retração ela não recebe o amor do pai e da mãe. Ela se fecha, Ela né? se fecha. E nós nos fechamos. Nos fechamos para o mundo. Eu gosto de trazer também um ponto que a criança ela tem a interpretação dela, Sim. não é a interpretação real. Sim. Então, por exemplo, um pai chega todo dia do trabalho, a maior festa. Ele chega, as crianças já estão esperando na porta e fazem aquela festa. Só que um belo dia, esse pai é desligado da empresa. Poxa, ele chega em casa, ele vai direto para o quarto.
Ele não fala oi, ele não tem forças. Ele também não quer falar o que aconteceu, porque ele não quer chatear os demais. Mas na cabeça da criança, o que ela entendeu? Eu fiz alguma coisa e meu pai não gosta mais de mim. É perfeito isso. E gera um movimento interrompido, porque foi a interpretação daquela criança. E isso faz com que ela pense, não sou amada. Que perfeito, adorei. Até emocionei aqui. Muito lindo. Jaque, aproveitando que nós estamos nesse movimento aí de vida, me fala um pouquinho, se tem uma diferenciação e qual, né, da psicologia transpessoal, dessa questão, assim, dessa visão da vida. Tem sim, Débora. A psicologia transpessoal, ela é uma vertente que une o corpo, a mente e o espírito. Então, nós entendemos que não adianta trabalhar só a mente, só o corpo, que nós somos algo além. E isso não é, quando falamos do espírito, a religião, Sim. a fé. Sim, a fé de que existe algo maior. É onde tem a nossa transcendência. É uma transcendência de alma, do além. Então, quando eu acredito na minha espiritualidade, na minha potência, do que eu sei o porquê eu estou aqui, e olho e trago essa junção com o meu corpo sadio, a minha mente sadia, e com algo além, eu tenho uma plenitude de vida. Que linda. Bem bacana, né? E é uma filosofia que traz muito uma questão de trazer uma questão mais sutil. É o sutil. Então, olhar para o sutil, trazendo o que muitas vezes as pessoas excluem, mas o essencial, né, tá no simples. Que lindo. Bem legal. Débora, e me conta você, com a sua visão, né? Você tem uma bagagem enorme, inclusive é instrutora de Theta Healing. Adoro. Maravilhosa. Me conta como que é o seu ponto de vista dentro dessa vertente e das demais que você trabalha também. A vertente do Theta Healing, né, espiritualista, no geral, que não envolve religião, uma vez que nós não somos só um corpo físico, né? Tem algo a mais em nós. E essa espiritualidade é a sua conexão, sem ninguém de intermediário. Você conectado com a fonte criadora. Então, nós acreditamos que é uma filosofia de vida também, que nós somos uma centelha divina da fonte criadora. E se somos uma centelha divina da fonte criadora, por que sofremos? Sofremos porque temos nesse nosso percurso, nossas crenças, emoções que não digerimos, que não entendemos, coisas que nós erroneamente nos emaranhamos aí, nos perdemos ao longo da vida. Uma vez que você entende que dentro de você existe essa sabedoria, essa conexão com a fonte criadora, com algo a mais, você se reconecta com ele, você consegue perceber o que te impede internamente, não é no outro, de criar junto com a fonte criadora a vida que você deseja. Que lindo. E uma vez cocriando isso, você vive a sua essência, porque você limpa. Né? Você é um ser inteiro. Né? Fonte, né? Centelha divina da fonte criadora. Inesgotável. Inesgotável. Só que imagina que é igual essa garrafa d'água aqui. Onde eu estou botando essa água? Onde está indo a minha água? Ela está presa, ela está indo embora. Muitas vezes, na briga que eu tive no passado, eu deixo um pouquinho de mim, do que eu tenho de bom, porque eu estou magoada, porque eu estou ferida, aquele relacionamento que não deu certo, aquele chefe. Então, eu vou deixando partes minhas por aí. E, na verdade, quando o Theta Healing ele vem para você, ele vem para unir essas partes, integrar com conhecimento, com aprendizado, com as suas virtudes, para que você seja quem você veio ser aqui neste planeta e possa vibrar de acordo com a sua essência divina. Profundo e maravilhoso. Eu vejo como essas duas, né, terapias, elas se complementam. Sim. E elas estão muito
ligadas na essência. E o quanto o nosso trabalho vai além de olhar para o autoconhecimento, vai além de olhar só para o emocional. É integrar a pessoa, ela com ela mesma, com a fonte, com essa essência. Porque não adianta ela ter uma inteligência emocional se ela não está conectada com o que ela quer, com o seu propósito, com as suas virtudes, com os seus talentos. E saber o porquê ela veio nesse mundo. Essa é a essência de tudo, né? Senão você vai andando desgovernado. Sim. Você precisa saber para onde você está indo. Né? E mesmo que seja um caminho errado, o caminho errado você vai perceber que é errado e vai encontrar o seu caminho certo. Né? Me fala um pouquinho, Jaque, quando que a gente perde a vida? Olha, é uma boa pergunta, Débora. Porque a gente vive até num mundo de tudo tão rápido, né? As mudanças, eu vejo que cada vez estão mais constantes e desafiantes acompanhar as mudanças. Então, a gente tem que tomar um cuidado para estar no nosso lugar, nesse estado de foco e presença diariamente, porque senão a gente se perde. Verdade. E se perde como? Na comparação, na tristeza, na ansiedade, na depressão, no próprio julgamento, na autocrítica. Então, se eu estou pensando muito no que eu vou fazer ali e não está dando certo, eu estou muito ansiosa. Se eu estou pensando no que não deu certo e me comparando com o amiguinho do lado, eu vou ficar depressiva. Verdade. Se eu olho o que o outro está fazendo e julgando, eu não estou olhando para mim, não é uma oportunidade de crescer. E toda vez que eu vou contra um crescimento, eu vou contra a vida. Ai, que lindo, amei. É isso mesmo. E também vem muito diante, né? O perfeccionismo, quando vem esse julgamento, essa comparação. Eu tenho que fazer tudo muito bom, tudo muito perfeito. Aonde tem perfeição, tem vida. Se isso já está perfeito, o que precisa mais? Eu brinco, né? Que quando tiver tudo perfeito, se a gente levantar a mão, Deus leva. É isso mesmo. Porque não tem mais o que melhorar. É. Então, é sempre estar atento, né? Estar atento aos sinais. Estar atento ao que o seu sentimento, as suas emoções. Se você está indo em direção ao movimento da felicidade, da alegria. Vamos estar felizes e bem diariamente? Sim. Não. Eu falo que a vida é uma roda gigante. Sim. Terão momentos que vamos estar lá em cima, vamos descer, mas é muito importante seguir e se permitir seguir esse fluxo e não ficar paralisado, né? Não vai ser o externo que vai te tornar feliz e nem vai fazer com que a sua vida fique boa. Porque, na verdade, existe, quando há um conflito, há vida. Quer dizer que você está se movimentando. Quando você está parado, esperando as coisas acontecerem, é que não há vida. Né? Muitas pessoas acreditam que ter sucesso é você ter uma vida maravilhosa, ser rica, viver com o maridinho, igual tá lá na internet, na família margarina, filho lindo. Não vê a vida real. Sim. Né? Então eu tô como? Porque a minha vida não é assim, a minha vida tem um conflito ali que eu tô resolvendo, tem uma coisa ali que tá um monte de coisa acontecendo. Isso é o normal. Eu aprendi com uma professora minha que os conflitos, eles são os presentes que nós ganhamos da vida. Porque é a oportunidade de crescimento e amadurecimento. Crescemos no caos. Isso. E olha, fica uma dica, viu, mulheres? Relacionamento sem conflito acaba. Sim. Nós precisamos de um conflito. Claro que não é a guerra diária. A guerra. Mas um conflito ali faz bem, é saudável. A gente cresce no conflito. Melhoramos um com o outro, mas principalmente na nossa unicidade. Sim. Sim, porque quando há o conflito, né, existe uma guerra de 2 pontos de vista. E, na verdade, o que acontece? Eu só sei enxergar o mundo dessa forma, com essas crenças, né? Só sei ver e resolver os conflitos assim. E quando eu convivo com você, que tem um outro ponto de vista, uma outra crença, um outro jeito de ver a vida, há, naturalmente, um embate. Quando que a gente cresce? Né? Quando os dois se permitem se transformar. Ou seja, eu solto a minha rigidez cognitiva, que é aquela minha capacidade de enxergar e fazer as coisas desse jeito, e acreditar que isso é o único ponto certo. Perfeito. E passo a olhar como? Me adaptando
adaptando a você, a situação, buscando pertencer, né, trazer a minha contribuição, mas também me adaptando a você, porque assim nós crescemos e a vida cresce. Quando você passa pelos seus desafios, seus BOs aí para resolver, e você se adapta a eles, não os negando. Sim, excluindo, né? Isso. Nossa, na minha vida, quantas vezes eu escuto assim, mas aqui tá tudo ótimo, eu não tenho problema nenhum. Essa fala, para mim, já traz algo de eu não quero olhar para uma dor. Sim. Né? E eu respeito, tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Mas não tá tudo ótimo. É que a gente não tem o hábito de chegar e falar assim, chegar contando os problemas. Nem é saudável. Não é saudável. Mas todo mundo tem o seu calcanharzinho de Aquiles Todos. ali. Todos nós temos. E é um presente. Eu escutei uma frase, não é minha, mas eu gosto muito, que é no fracasso que a gente vai para o sucesso. Né? A oportunidade do crescimento mesmo é quando eu caio, quando eu estou numa situação que não é boa. E ao invés de eu ficar remoendo aquela situação, ficar choramingando, sim, precisamos olhar, mas chorar quando necessário. Sentir, né? Sentir. Mas não numa posição de vítima. Sim. Isso, para mim, Jaque, é o tomar a vida. É tomar a vida. É falar, olha, tem esse desafio, tem esse negócio aqui que eu não gosto, que está me incomodando, que eu ainda não sei lidar. Tem, mas eu tô ali. Né? Isso não me deixa infeliz. Não é porque eu tenho um desafio que eu estou infeliz. Né? Mas eu tô ali. Eu concordo que isso existe e que eu posso continuar a minha vida. Ir além disso. Eu não sei, mas eu ainda vou buscar algo para fazer acontecer. Falando de tomar a vida, que você trouxe esse movimento, me conta mais o que é tomar a vida para você, Débora. Olha, tomar a vida, a gente fala que a vida ela veio dos nossos pais, né? E quando, lembra que eu dei esse exemplo da caixa de bis, né? Se o seu pai ou sua mãe, por N razões, só puderam dar uma caixa de bis para você, que é o quê? Eles tiveram você e por N razões teve que trabalhar, o pai precisou ir embora ou faleceu, não sei. Ou ele não estava disponível emocionalmente, um dos dois, ali, devido aos seus próprios conflitos, né? O que acontece? Eu tendo a julgar. Quando eu julgo meu pai, o modo como ele foi, meu pai, minha mãe, quando eu fico ali naquela briga querendo ser maior do que eles, eu acabo fazendo o quê? Eu não tomo a vida, porque o meu julgamento não me deixa perceber. Quando eu julgo o meu pai e a minha mãe, qualquer outra pessoa, tá? Eu também não tomo a vida. Eu não tomo a força. Porque o meu pai e a minha mãe, eles não são só luz, amorzinho. Não. Eles são homens. Lembra que eu falei da alma homem, alma mulher? Eles são seres humanos. São seres humanos que erraram, e assim como nós erramos. E com dores também. Tiveram um contexto antes, né? Sim. Que tiveram pais que talvez também não saberiam como fazer da melhor forma. Sim. Então, eles têm uma história, uma raiz, uma dor. E que nem sempre souberam lidar com essa dor. Verdade. Com certeza. E aí, ao negar isso, dizer minha mãe não foi uma boa mãe... assim, você não está tomando os pais. O contrário também, né? Colocar a mãe e o pai no pedestal. De perfeição. Aquela coisa. Não, isso não é tomar pai e mãe. Não é você ir lá visitar, não é você postar na rede social, não é nada disso. É aqui dentro. É o bem-estar interno. Sim. Minha mãe pisou na bola. Ela é assim mesmo, tá? Não gosto, fiquei brava, ok, né? Mas é minha mãe. E tá tudo bem, porque em algum lugar... eu também tenho isso. Eu não sei como, mas eu tenho. Talvez eu não esteja enxergando, talvez seja um pouquinho diferente, mas eu também tenho isso. E tudo que eu julgo no outro é um espelho também para mim. Sim. É uma oportunidade de olhar por que aquilo me incomoda tanto. Sim, sim. Sim. É as sombras que nós não estamos acostumados a olhar. São as sombras porque... nós gostamos de pegar tudo que é bom. Sim. Agora, olhar que eu tenho
uma dor de cotovelo, olhar que eu não tô bem, olhar esse aspecto que julgamos, né? Crescemos num julgamento em que não é bom, ninguém quer. Mas o que eu falo é, não existe o dia sem a noite e nem a noite sem o dia. Nós temos. E quando a gente integra e aceita esse sentimento, a gente pode ir para a vida. Pode ser adulto. Pode ser adulto. Adulto erra. Adulto erra. Se permite errar. Isso. E aí eu tenho flexibilidade com o outro que também erra, né? Sim. Porque essa coisa de, eu quero excluir porque a pessoa fez X, Y, Z, né? Então, assim, eu também estou negando essa vida, né? Então, assim, eu entendo que como adulto eu erro. Então, eu também tenho flexibilidade com o outro. Claro que tem erros, né? Que você fala, opa, assim não dá. Mas, olha, nada contra. Apenas eu segui o meu caminho, que o meu caminho é um pouco diferente do seu. E tá tudo bem. Então, isso é tomar a vida, na minha concepção, né? Nos meus estudos aí com o próprio Bert, né? É concordar com o que passou. Faço as pazes e vou seguir em frente. É lindo. E Débora, a gente falou de como tomar a vida, da perspectiva, mas sabemos que a nossa vida, como também trouxemos, tem altos e baixos. E quando estamos nos baixos, né? Aquelas travas da vida, quando a gente se sente paralisado, quais são esses movimentos? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu sigo muito a própria percepção do Theta Healing. Por quê? Se a vida travou, é porque ela está querendo algo a mais de você. Será que você está conseguindo se olhar, perceber qual é o seu caminho, o seu propósito para seguir daqui para frente? Ou, isso porque você está na criança, né? Ou você está tendo que ser empurrada pela vida ao redor para que você tome uma decisão que às vezes você está evitando tomar. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu estou fora do meu lugar, eu não estou acessando aqui as minhas potencialidades, porque nós somos uma grande empresa, a sua maior empresa, né? Então, eu estou no comando dessa empresa ou estou deixando a vida me levar? Quando eu estou no meu comando aqui, mesmo que eu desagrade alguém, eu vou escolher seguir em frente, porque é o meu caminho. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou seguindo em frente. Né? Eu estou encerrando ciclos e estou indo em frente. Não quer dizer que eu preciso ter inimizades, mas estou seguindo o meu caminho, mesmo que eu tenha que deixar pessoas para trás. E então, é essa conexão comigo. Esse é um momento propício para você estudar, para você reavaliar o que você tem feito, como você tem feito. E é um momento propício para você se conectar com a tua alma. O que a tua alma quer? Vai seguir à frente, vai fazer diferente. É sair do isso. Externo, né? É sair do que o outro acha que é melhor pra gente, ou do que o outro vai pensar que é melhor pra gente. Sim. É ter a coragem de ser vulnerável. Sim. Né? De ser imperfeito. E esse processo de paralisação, você trouxe um ponto, né? Estar em cima do muro. Quando eu estou em cima do muro, eu estou indeciso. Decisões são desafiantes. É verdade. Mas as indecisões são piores, porque elas trazem consequências mais agravantes. Porque quando eu decido, eu posso falar, poxa, eu decidi, não deu certo, ou deu certo, eu sou responsável. Agora, quando eu não decido, é como se eu quisesse sempre procurar um culpado para aquilo. E aí eu perco força de vida, né? E eu perco a força, e eu continuo paralisada, e eu continuo colocando a culpa no outro, e paro de olhar para mim. E a vida estagna, né? Sim. E a vida, ela acontece nesse momento que a gente toma decisão, que a gente se arrisca, que não tem garantia. Tanto pode dar certo como não. E eu lido com as consequências disso, sem botar a culpa em ninguém. Então, eu vou lá e, foi mal, hein? Mandei mal. Que eu vou fazer agora para corrigir isso? Né? Então, assim, peraí. E mesmo quando alguém nos trapaceia, que isso acontece ao longo da vida, é você perceber onde é que eu fiquei fora desse lugar, onde é que eu não assumi a responsabilidade, a minha parte aqui, e deixei outra pessoa dominar.
por que eu atraí essa pessoa para minha vida? Sim. Né? Por qual momento eu estava... Será que eu estava sendo egóica? Sim. Inconscientemente atrair isso para mim? Sim. Porque a gente também atrai, as coisas acontecem, tudo é energia. Sim. Não é só o outro que foi trapaceiro. Sim, foi. Sim, não ponto. tiramos o mérito, ponto. Mas e o meu ponto de vista nesse lugar? O que eu estava querendo desse outro? Eu tinha um propósito? Será que eu não coloquei essa pessoa como grande, como adulto? E falei, agora eu vou ficar bem bonitinha aqui, linda, maravilhosa, ser a boazinha para que ele faz tudo? E não soltei as rédeas de falar, ó, eu cuido também dessa relação. Eu vou fazer acontecer do meu jeito. Então, né? E me fala, Jaque, na tua visão, o que faz a vida acontecer? Decisões. Decisões governam o mundo. Adoro. Sim. E mudanças, né? As decisões e mudanças. Eu vejo que, para mim, a única certeza da vida não é a morte. São as mudanças. A todo momento, nós estamos enfrentando mudanças. A gente passou por uma pandemia onde ninguém teve controle de nada. Sim. Sobrevivemos, graças a Deus, entre tantas coisas que aconteceram. Muitas pessoas perderam pessoas e não tivemos o controle de nada. E vivemos uma grande mudança e nos adaptamos. Perfeito. Então, para mim, é coragem. Não é só a coragem de ir com medo mesmo. Eu troquei um pouco disso porque... para você seguir, você precisa pelo menos ter um pouco de noção aonde você está indo, né? Sim, senão, sim. Não é mas só não a é coragem. agir. Não, eu entendo. Tem que, claro, isso nos diferencia, inclusive, né? Sim. Você tem que ter cautela. Adulto tem cautela, não medo. Porque o medo Sim, paralisa. A o cautela medo paralisa. é boa. Exatamente. É igual quando eu falo assim, se eu tô com medo, sou muito medrosa, eu vou atravessar a rua, o farol tá vermelho lá pro carro e verde para mim. Eu não atravesso, porque eu Sim. estou muito no medo. Agora, quando o farol fica e eu tô na coragem, eu vou, porque eu vou seguir o meu fluxo na segurança. Eu não estou paralisada. Sim. A gente pode dizer, então, que o medo tem que estar na medida certa. Na medida certa. Na medida certa é a cautela. Sim. Ele é necessário. Necessário, né? Verdade. Sim. Vamos lá. Jaque, pra gente encerrar aqui, me fala uma coisa. Top 3 mais vida. Top 3 mais vida. Boa, Débora. Então, eu vou trazer assim. A mente, ela mente. Então, siga seu coração e sua intuição. Muito importante ter essa conexão do coração, que é a conexão do propósito. Ficamos por muitas vezes no racional e no si, e paralisamos. 2, quando você está no seu lugar, as oportunidades encontram você, não é sorte. A vulnerabilidade é onde realmente acontece a vida. Permita-se sentir e crescer. Que lindo. Adorei. Agora me conta você, Débora, 3 movimentos de vida para você. Perfeito. A vida te trata como você se trata. Seja o seu melhor amigo, seja aquela pessoa que se incentiva, seja aquela pessoa que se acolhe. Isso vai frutificar na tua vida. Valorize a sua caminhada. Só você sabe os seus percalços. Valorize de onde você veio. Não se compare ao colega. Vai lá, vai se valorizando. Você fala, não cheguei lá ainda, mas tô no caminho, tô me inspirando, né? E o 3, que você é do tamanho do movimento que você faz em direção aos seus sonhos. Uau! Você cresce, você tem vida quando você sai da paralisação e vai adiante. Você me permite? Me veio uma frase, é quando a gente paga o preço. Ai, pago o preço, eu adoro. É isso mesmo, eu pago o preço. E aí eu honro. Eu honro. O que eu conquistei, o meu lugar. Exatamente. Né? Eu tenho vida. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer esse momento, essa oportunidade. Que encontro rico, que café. Maravilhoso. Abundante. Pode mais aí? Pode mais aí? Aqui pode mais. Aqui pode muito mais. Então, que tal começar hoje a olhar para a sua vida, para o seu propósito e continue aqui com a gente que teremos mais Pode Mais. Que coisa